Boa noite, o meu nome é Júlio, tenho 47 anos de idade. Hoje eu irei contar um relato do que aconteceu na minha casa, onde eu passei a minha infância na cidade de Felixlândia, em Minas Gerais. Em um determinado cômodo da nossa casa, havia uma cerâmica que faz um barulho quando se pisa nela, como se estivesse solta. Guardem bem esse detalhe. Eu perdi um irmão com 4 anos de idade que faleceu atropelado em frente à nossa casa quando eu tinha apenas 8 anos de idade. É desnecessário dizer da profunda dor da nossa família, principalmente a dor dos meus pais. Os dias foram se passando e uma determinada manhã, mais precisamente por volta das 6h30, eu estava no banheiro me preparando para ir à escola, enquanto meu pai estava em um outro banheiro se preparando para ir ao trabalho, enquanto a minha mãe estava no quintal cuidando de algumas plantas. Foi quando de repente ouvimos ela gritar. Eu cheguei a pensar que ela estivesse passando mal. Quando ouvimos os gritos, saímos para socorrê-la. Quando meu pai chegou, perguntou o que havia acontecido. Então minha mãe disse que quando ela estava olhando as plantas, sentiu alguém puxar a barra de sua calça e chamar de mamãe. E quando ela olhou para baixo, viu meu irmãozinho chamando por ela. O meu pai perguntou por que ela não falou com ele, se era o nosso filho. Então ela respondeu: "Não, eu não esperava vê-lo. Eu me assustei por isso e gritei." Então ele desapareceu logo em seguida. Quando vi ela dizer aquilo, eu não me senti mais sozinho na nossa casa. Não era medo do meu irmão, era medo de tudo que se diz a respeito ao sobrenatural. Foram dias difíceis, pois a minha mãe, antes de sair para o trabalho, me dizia para não ficar na rua, fazer as minhas lições de casa e tomar banho cedo. Mas quem disse que eu tinha coragem de ficar ali sozinho, sem um adulto por perto de mim? E todas as tardes eu ficava na rua com os colegas e só voltava quando a minha mãe chegava. Ela ficava brava comigo e às vezes até me dava umas palmadas, mas não havia nada que me fizesse ficar em casa sozinho. O tempo passou e eu cheguei à fase adulta e perdi a minha mãe nesse tempo. Eu perdi a minha mãe para um aneurisma cerebral. Dias depois eu fui até a casa para me desfazer de alguns dos seus pertences e cuidar de algumas coisas. Eu estava sozinho. O dia passou muito rápido e escureceu rapidamente. E eu, já muito cansado, decidi dormir ali mesmo. Adormeci rapidamente por volta das 11h30 da noite. Eu acordei com uma vontade imensa de ir ao banheiro, mas eu fiquei com muita preguiça de me levantar e fiquei ali calado. De repente eu tive uma sensação estranha de não estar mais sozinho em casa. A cerâmica do corredor, aquela mesma que eu havia mencionado no início do relato, havia acabado de fazer um barulho, como se alguém estivesse pisado nela. E não demorou muito, e parecia que havia alguém na porta do quarto. Na hora eu fiquei paralisado no lugar, fechei os meus olhos e rezei muito, pedindo a Deus para eu não ver nada, pois não era isso que eu queria. Se eu visse algo ali, com certeza eu morreria de tanto medo. Assim que os primeiros raios de sol surgiram pela janela, peguei as minhas coisas e fui embora sem sequer olhar para trás, e nunca mais eu dormi lá sozinho. Hoje em dia continuo indo em nossa casa quinzenalmente, mas nunca eu vou sozinho. Eu só consigo dormir lá tranquilo desde que minha família esteja comigo. Sozinho eu não tenho coragem. Talvez alguém possa pensar: mas poderia ser o espírito da mãe dele. Bom, deixa eu dizer um negócio. Eu não sei se era ou não, e naquele momento eu não estava preparado para ver nada, assim como nunca estarei preparado para ver alguma coisa. E entenda uma coisa, não é medo do meu irmão ou da minha mãe, é medo de algo que está além da minha compreensão, é o medo do sobrenatural. É isso, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo uma boa noite a todos vocês. Fique na paz de Cristo.
Há muitos anos, uma história é narrada no interior do estado de São Paulo. Dizem que uma mulher saiu de casa decidida a partir, pegou um mapa e dirigiu-se à estrada, onde começou a sinalizar para os caminhoneiros na esperança de conseguir alguma carona. Então um homem parou seu caminhão e ofereceu a carona àquela mulher. Ela subiu na cabine e começaram a seguir viagem. Ela não sabia para onde estavam indo, mas disse a ele que ficaria muito grata apenas pela carona e não importava para onde ele a deixaria. Ela só queria ficar longe daquele lugar. Provavelmente ela havia brigado com sua família e que talvez estaria fugindo daquela cidade. Durante o trajeto, a mulher ficou cansada e acabou adormecendo. Algum tempo depois, ela acordou com as mãos do homem entre as suas pernas enquanto ele estava tentando beijá-la. Ele estava com forte cheiro de álcool. Ele parou o caminhão em um lugar isolado, tomou mais algumas bebidas alcoólicas e claramente com mais intenções queria estuprar aquela mulher. Ela tentou escapar, mas ele a segurou pelo cabelo. Ela sabia que precisava sair dali rapidamente se não quisesse ser abusada por aquele homem desconhecido que havia lhe dado carona na beira da estrada. Com toda a sua força, a mulher conseguiu empurrá-lo e rapidamente abriu a porta. Ela desceu do caminhão e saiu correndo, mas em pleno desespero e, infelizmente, correu na direção da estrada onde havia muito tráfego e acabou sendo atropelada. Tragicamente, o acidente foi fatal e alguns anos depois, Cláudio e o seu sobrinho Roberto estavam indo de carro em direção ao interior do estado de São Paulo e passaram pela região onde esse fato havia ocorrido. Já era bem tarde da noite quando Roberto, sobrinho do Cláudio, gritou para ele dizendo: "Tio, cuidado!" Uma mulher correndo estava vindo em direção ao seu veículo. Então Cláudio olhou para a frente e percebeu a situação. Ele jogou o carro para o canto do acostamento e acabou batendo no guarda-reio. Depois disso, ele parou no canteiro de grama e ficou desesperado com a respiração completamente ofegante. O Roberto olhava para todos os lados, tentando identificar a tal mulher, mas ninguém conseguiu vê-la. Em seguida, o Roberto perguntou se aquela mulher havia sido atropelada, deixando o Cláudio sem palavras. Ele olhou para o Roberto com os olhos arregalados e segundos depois disse que deveriam descer do veículo e ir até lá para conferir. Eles desceram do veículo e se dirigiram à estrada, onde aquela mulher misteriosa havia surgido correndo em direção ao veículo. E ao chegarem lá, não encontraram nenhum corpo caído na estrada ou no acostamento. Eles procuraram por mais alguns minutos, pois era bem estranho que aquela mulher tivesse desaparecido daquela forma. O Cláudio chegou a pensar que pelo menos ela não havia sido atropelada. Talvez tivesse conseguido atravessar correndo para o outro lado e ido embora logo em seguida. Enquanto continuavam procurando, um caminhoneiro parou seu caminhão ao lado deles oferecendo ajuda. Ele viu o carro parado no canteiro e pensou que tivesse com problemas. Desceu do caminhão e foi conversar com Cláudio e Roberto, perguntando se precisavam de alguma ajuda. Cláudio contou a ele que o carro estava bom e que não havia acontecido nada com o veículo. E na rua mesmo ele explicou o que havia acontecido minutos antes de chegar até aquele lugar. O homem então olhou para o local e disse: "Olha, meu amigo, não se preocupe, não tenha medo de ter atropelado alguma mulher. Isso aí é apenas um vulto que você viu de uma mulher que foi atropelada há muitos anos atrás aqui nesse lugar. Você não precisa ficar preocupado. Muitos motoristas que passam por aqui e não conhecem a história acabam ficando preocupados mesmo, achando que acabaram batendo naquela mulher que vem correndo no meio da rua. Esse acidente aconteceu sim, mas já faz tempo e não foi causado por você. Então, fique tranquilo, amigo. Fique tranquilo, fique despreocupado. É apenas o fantasma da mulher atropelada." O Cláudio olhou para o seu sobrinho Roberto, que estava com cara de assustado.
E o Cláudio disse: será? Eu não acredito nisso. Fantasma? E por acaso fantasma existe? O motorista do caminhão afirmou: com certeza foi isso que vocês viram. Bom, meu amigo, se vocês não estão precisando de ajuda e se está tudo bem com o carro, foi um prazer, eu preciso ir embora, pois eu preciso terminar a minha viagem. Tenho uma entrega para deixar no estado do Paraná e eu não posso ficar muito tempo parado por aqui não. Preciso voltar cedo para casa. O motorista subiu em seu caminhão e foi embora logo em seguida. O Cláudio então disse: eu não sei. Pode ser verdade, pode ser mentira. Quem vai saber, né? Afinal, onde foi parar aquela mulher? Não vimos mais aquela mulher. Não a encontramos nem no meio da rua, nem mesmo no acostamento. Ela sumiu. Pode ser que realmente o motorista do caminhão esteja falando a verdade. Pode ser sim um fantasma que surgiu na nossa frente, apesar de eu não acreditar muito nisso. Eles foram até o veículo e seguiram a sua viagem. No caminho, eles conversaram, mas não conseguiam esquecer a imagem da tal mulher correndo na direção deles no meio daquela estrada escura. Ela parecia assustada, com uma expressão de medo tão real que eles acreditavam que, se não tivessem tirado o carro para o acostamento, com certeza eles a teriam atropelado naquele exato momento. Mas depois da história que o motorista do caminhão lhes contou, eles ficaram sem saber se acreditavam ou não, pois ambos viram aquela mulher. E depois de alguns anos, o Cláudio decidiu escrever essa história para ser narrada aqui no canal. Será que realmente era o espírito de uma mulher que havia sido atropelada naquela região? Ele diz que não sabe, não tem certeza de nada, mas tanto ele quanto seu sobrinho Roberto viram aquela mulher correndo apavorada. Ele disse que não bateu naquela mulher com seu carro, mas também não a viu caída no meio da rua, nem no acostamento e nem mesmo do outro lado da pista. Não conseguiu avistar movimentação alguma de uma mulher correndo. Portanto, pode ser mesmo um fantasma que os dois viram no meio da rua. No entanto, ele não afirma com toda certeza, pois ficou em dúvida. Mas também não pensa em desacreditar, pois tudo é possível, especialmente no mundo espiritual. Será que o espírito daquela mulher se transformou em uma alma penada que aparece de vez em quando para assustar os motoristas? Bom, ele não sabe. Tudo o que ele sabe é que aconteceu e que eles realmente viram uma mulher correndo desesperada no meio da rua. Boa noite, o meu nome é Renato, eu tenho 50 anos. Em 1998, decidi acampar com 2 amigos, Viviane e Leandro, em Mairiporã, no interior de São Paulo. Estávamos acostumados a acampar e pescar juntos, o que era muito bom. Levamos uma garrafa de conhaque e carne temperada para fazermos um churrasco, caso conseguíssemos pegar alguns peixes. Chegamos às 8h30 da noite e montamos o acampamento. Fizemos uma fogueira e a primeira coisa estranha que aconteceu foi um assobio vindo do meio do mato. No entanto, para chegar ao local de onde vinha o assobio, alguém teria que passar pela gente, e ninguém havia passado por ali. Pensamos que talvez alguém tivesse chegado antes de nós. Continuamos nos preparando para assar a carne e arrumamos as varas de pesca, enquanto conversávamos descontraídamente. De repente ouvimos um som, como se alguém tivesse dado um mergulho na água. Pensamos até que pudesse ter sido alguma capivara, já que as ondinhas da água chegaram até onde nós estávamos na beirada. Em seguida ouvimos o assobio novamente. Porém, o estranho era que não havia fogueira de onde vinha o som. Direcionamos as lanternas para o local do assobio, deixando Viviane no acampamento, mas não encontramos nada por ali. De repente, a Viviane deu um grito e nos chamou para irmos até ela. Corremos de volta então para o acampamento.
A Viviane estava pálida. Ela é uma mulher negra, linda, mas estava passando mal devido ao susto que teve. Ela disse que sentiu alguém cutucando as suas costas e ouviu uma voz bem baixinha dizendo: "Oi?" Nesse momento, ainda não tínhamos aberto a garrafa de conhaque. Depois de um tempo, conseguimos finalmente acalmar a Viviane. Em seguida, sentamos próximo à fogueira e foi aí que começamos a ouvir. Era uma voz de uma mulher. Sentimos um arrepio terrível, mas não dava para ver nada. O assobio estava vindo por detrás da gente. Viramos rapidamente procurando e não vimos nada novamente. E do nada, vimos a água ficando clara e de repente subiu uma bola de fogo de dentro do rio. Essa bola subiu uns 20 metros de altura e sumiu logo em seguida. Ficamos olhando para o céu atordoados, sem saber o que fazer. Ao ver aquilo, a Viviane disse que aquilo ali poderia ser uma mãe d'água ou algo assim. E o pior, não tinha como levantar acampamento e ir embora, porque teríamos que pegar uma estrada escura até chegar na estação de trem. Tudo piorou quando do nada alguém bateu palmas ao nosso lado. Nessa hora estávamos completamente desorientados. O Leandro levou um tapa na nuca. Ele se virou rapidamente, completamente assustado. Mas é claro que não tinha ninguém. O que nos restou foi corrermos para a nossa barraca, largando tudo para trás. Passamos uma boa parte da noite em oração, até que cessaram todos os sons e que acabamos pegando no sono sem mesmo perceber. Quando começou a clarear o dia, aproveitamos e pegamos a estrada de volta para a estação de Franco da Rocha e nunca mais retornamos para Mairiporã.